Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso Por que o Mundo Precisa de Água, com Benito Piropo da RIM. Nessa segunda parte da entrevista, você confere conosco o nosso papo sobre as diferenças em tratamento de água e de esgoto, a opinião dele sobre empresas de tratamento públicas versus privadas e muito mais. Se você ainda não assistiu a primeira parte, é só conferir o link na descrição do vídeo. Está imperdível, o Benito é ótimo. E já aproveito para te lembrar de se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo para ajudar a gente a espalhar educação ambiental pelo mundo. Obrigado e aproveite a entrevista. Muito legal a sua história. Para quem não é da área, e você tem o exemplo que você trabalhou numa grande empresa no Rio de Janeiro aí, qual a diferença entre distribuição de água e a coleta de esgoto? Porque a empresa faz tudo, as pessoas acabam achando que tudo é parecido, que sai na mesma conta. Não né? só as pessoas acham que Quem tudo não é sabe parecido. qual a diferença. Na verdade, parecido é, porque a distribuição de água consiste em você pegar a água, botar num ponto central, que é o reservatório de distribuição, e distribuir por tubulações pela cidade inteira. O esgoto pega isso que você distribuiu e vai fazer confluir num ponto central que, se o mundo fosse todo civilizado, seria uma estação de tratamento, infelizmente não é. Uma boa parte de ou em estado submarino, que também é um belo projeto de engenharia, ou então é jogado em bruto no corpo receptor, de modo que a água é você distribuir, captar e distribuir, tratar e distribuir, e esgoto é você coletar e tratar. E tratar a água é tirar a impureza da água. Tratar esgoto é tirar a impureza da água, porque o esgoto era água quando começou. Então, parece que é a mesma coisa. E as pessoas geralmente tratam o esgoto assim com certo desprezo. Isso aí deve ser mais fácil, deve ser mais baratinho. Na verdade, não é. Se você parar para pensar, uma pequena cidade, você tem, se tiver uma colina, uma pequena elevação nas proximidades, vai se construir lá no alto uma caixa d'água de distribuição para a cidade inteira. Se a água desce e se a uns 2 ou 3 quilômetros distante tiver uma outra elevação de menor cota, a água sobe. Porque tem uma perda de carga, está mais alta, os vasos comunicantes, a água sobe morro. Esgoto não. O esgoto não pode subir morro. A canalização de esgoto não pode ser pressurizada, porque se a canalização de esgoto for pressurizada e vazar, vai contaminar o lençol subterrâneo. E muita gente, ainda muita gente, aqui mesmo na periferia do Rio, não muito longe, no município de Caxias, uma boa parte, né, na região de Bariei, o abastecimento é em poço. Eles não têm a rede de água potável, eles se abastecem de poço. E a contaminação do lençol freático vai acabar contaminando a água do poço. Portanto, o esgoto não pode vazar. E por isso o esgoto não pode ser submetido à pressão. Um cano de esgoto, ele é, na verdade, um canal subterrâneo. Ele tem um trecho livre, obrigatoriamente, por lei, por norma de projeto, 20% da altura do diâmetro tem que estar livre para circular gás ali e para o esgoto escorrer. E escorrer significa necessariamente descendo. Então, enquanto a rede de água está sempre com 80, 90 centímetros de profundidade, que é o comprimento mínimo, quando tem que subir, ela sobe. A de esgoto, não. Mesmo na área plana, como ela vai ter que ir descendo sempre, ela vai ficando cada vez mais profunda. O diâmetro é maior, porque numa rede que trabalha sob pressão, num diâmetro pequeno, você dá pressão, aumenta a velocidade, você, num diâmetro muito menor, transporta a mesma vazão de esgotos que vai exigir um coletor muito maior. Então, a rede de esgotos é de maior diâmetro, ela acaba sendo muito mais profunda, portanto, ela é mais cara que a de água. O tratamento de esgotos. A água é a mesma coisa, né? Remover a impureza.
A única diferença é que na água você vai ter que remover tanto que o seu efluente final tem que ser potável. O esgoto, você remove o suficiente para que o corpo receptor, para que o rio onde você vai lançar, tenha capacidade de absorver aquela carga, que não é uma capacidade muito grande, portanto, também tem que remover bastante impureza. E aí está a diferença. Na água, tirou aqui, vamos lá, aqui estão as impurezas. O que eu faço com isso? Ué, onde é que estava? Estava no rio. Então, joga no rio. Né? Veio do rio, volta para o rio. O esgoto não. Depois, as impurezas de esgotos, elas se putrefazem. É um matéria orgânica, ou já está em putrefação, ou vai entrar em putrefação. Então, você não pode jogar no rio, senão você não sabe tratar o esgoto. E você também não pode jogar no lixo, no aterro sanitário, porque mau cheiro insuportável. Aí tem o lodo de esgotos. E você, para tratar esse lodo, para tornar esse lodo estável, inodoro, secar o suficiente para poder lançar no aterro sanitário ou algo parecido, você vai gastar mais dinheiro, às vezes, do que você gasta para você remover esse lodo do esgoto, custa menos do que você tratar esse lodo para poder se ver livre dele. Então, é mais caro. Então, você tem uma coisa e outra coisa. Se falta água na sua casa, aqui no Rio, está aí a Geosmina, que não me deixa mentir, se falta água, é um escândalo, você vai para a rua, tira a roupa, se rasga todo. O problema da água, então, é um problema meu. A minha água é o meu problema. Se der um problema no meu esgoto, vazamento, esse vazamento vai ocorrer lá adiante. E não vai me incomodar, vai incomodar o meu vizinho. Então, o problema no meu esgoto não é um problema meu, é um problema do meu vizinho. Não é bom, é desagradável, você vai ficar pisando naquela coisa, não me incomoda tanto quanto a falta d'água. Então, você tem um negócio que é mais barato, que sobe morro e tudo mais, custa menos, todo mundo reclama quando não tem, e você tem outro que é mais caro, dá mais trabalho, e as pessoas já não reclamam tanto. Você vai dar, se você for administrador de uma empresa de saneamento que tradicionalmente, não sei por que razão, fornece água e coleta esgoto, você vai dar preferência a qual? Evidentemente, você vai dar preferência à água. Até eu, que passei a minha vida no esgoto e não reclamo, faria a mesma coisa se fosse presidente da empresa onde trabalhei a vida inteira. Tinha que dar preferência à água porque é o clamor popular. Por isso, no Brasil, segundo dados oficiais, quase toda a população, 85% da população, tem água potável em casa. E repare, você não pode ter 100%, porque tem gente que mora em área rural e tudo mais. Então, basicamente, a população urbana adensada tem água, dispõe de água em casa, basta abrir uma torneira, enquanto que esgotos sanitários, você só pode jogar o seu esgoto, só 50%, 53% da população brasileira pode se dar ao luxo de encaminhar o seu esgoto para uma rede de esgotos sanitários, e esta rede de esgotos sanitários, nem sempre, na verdade, menos da metade dela acaba indo para uma estação de tratamento ou para um destino final adequado. Essa defasagem entre água e esgoto irá existir enquanto água e esgoto forem administrados pela mesma instituição. Eu costumo dizer isso, as pessoas acham que não, água, esgoto, e aí vai encarecer. Não vai encarecer, não. No Rio de Janeiro, em 2 períodos, águas e esgotos foram administradas por instituições totalmente diferentes. Primeiro foi na antiga City, de 1857 a 1947. Tinha a Rio de Janeiro City Improvement, tratando no sentido de operando o sistema de esgotos,
e o Departamento de Águas da Prefeitura do Distrito Federal, o sistema de águas. Quando acabou o contrato da CIT, a CIT inteira virou um serviço de esgotos. O Departamento de Águas e Esgoto da Prefeitura foi subdividido em Departamento de Águas e Serviço de Águas e Serviço de Esgotos, e a CIT inteira virou serviço de esgotos. Foi um desastre. Alguns anos depois, no final dos anos 50, quando criaram a SUSAM, separou-se novamente. Águas era Departamento de Águas, ainda Departamento de Águas, esgoto era Departamento de Esgotos Sanitários. Quando terminou o Distrito Federal e começou o Estado da Guanabara, quando o Distrito Federal tornou-se Estado da Guanabara, esse Departamento de Águas virou SEDAG, Companhia de Águas da Guanabara. O DS, Departamento de Esgotos, virou ESAG, Empresa de Saneamento da Guanabara, e durante o início dos anos, final dos anos 60, durante todos os anos 60, quase, final e início dos anos 70, você tinha duas empresas, a Empresa de Águas da Guanabara e a Empresa de Esgotos da Guanabara. Você tinha que mandar duas contas? Não tinha que mandar duas contas, não, porque se você... Quem é responsável pelo serviço de água tem que mandar conta para todo mundo que recebe água. E todo mundo que produz esgoto e joga na rede de esgotos recebe água. Nem todos, mas uma boa parte. Então, é fácil, é só a empresa, como se fez na época, a ESAG, contratou com a SEDAG, que quando ela mandasse a conta de água para quem tivesse esgoto, ela mandasse a conta de água e esgoto, cobrava as duas tarifas, e repassava de volta a tarifa de esgotos para a ESAG. É simples assim, pode até dar uma pequena comissão, mas a diferença de custo é praticamente nenhuma. Você vai ter que fazer a conta, é só dobrar a conta, porque a tarifa, ainda por cima a tarifa é igual. O esgoto é mais caro, mas a tarifa é igual. Então é só dobrar a conta. Funciona muito melhor, funcionou muito melhor. Eu vivi esse período eu vivi. De 59 até 75, quando fundiu novamente com a fusão dos estados da Guanabara e Rio de Janeiro, a ESAG, a SEDAG e a antiga SANERJ, do antigo estado do Rio de Janeiro, juntou tudo e virou a Companhia de Águas e Esgotos da Guanabara, SEDAI, e aí juntou de novo. E o grande progresso, quer dizer, o emissário submarino da Barra, por acaso o emissário submarino da Barra foi construído pela SEDAI, mas o primeiro emissário submarino de Ipanema, emissor interceptor oceânico, ampliação da rede, tudo isso foi feito enquanto as duas empresas eram separadas, e a velocidade, a aceleração na implementação da expansão da rede de esgotos, enquanto era separada, era muito maior. Então, na minha opinião, devia separar, mas hoje em dia não é isso que está se discutindo, não. Hoje em dia se discute se é público ou privado. É a discussão da moda agora. Trabalhou nas duas, porque você trabalhou numa época que ainda era... Eu trabalhei numa época... Na verdade, eu trabalhei numa época em que era um órgão da administração direta, quer dizer, era um órgão do governo do Estado, e depois eram empresas, que é da administração direta, não é muito diferente de uma empresa privada, exceto pelo fato de estar submetida a uma influência política que nem sempre é muito boa, mas, enfim, a experiência que eu tive nesta época é que se dava muito mais atenção à água do que esgoto quando fundiu. Antes de fundir, o esgoto recebia a atenção que merecia. Enfim, pela minha experiência pessoal, funcionou muito melhor, tanto para águas quanto para esgoto. Tanto para água, porque o cara que está cuidando da água não tem que se apunhar com problema de esgoto, para ele é uma apunhação, principalmente para esgoto, porque ele só tem que dar atenção àquilo, então ele tem que fazer direito. E enquanto foi separado, funcionou muito melhor. Mas, hoje em dia, o que está se discutindo mais não é o
o fato de ser junto ou separado, é o fato de ser público ou ser privado. E está se dando muita importância a isso. Na minha opinião, pela experiência que eu tenho, inclusive, comecei a trabalhar pouco depois de terminar a concessão numa empresa privada, que foi a CIT, aqui no Rio de Janeiro, e eu posso... A discussão é muito grande, será melhor isso? E eu posso afirmar com certeza absoluta, uma absoluta certeza que tanto faz. Se for bem administrado, não importa se seja pública, não importa se seja privada, se é da administração direta, se é da administração indireta, cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens. Sendo pública, é de se esperar que uma empresa, ou pública, seja da administração direta ou indireta, dê mais atenção ao interesse público. Por outro lado, sendo pública, está sujeita a influências políticas. E eu tive que enfrentar o problema de trabalhar numa empresa, na mesma empresa, sempre, mas durante épocas em que a influência política foi mais forte e eu posso garantir que é extremamente prejudicial. Então, isso é pró e contra. Por outro lado, se você tem uma empresa privada, que tem acionistas, que tem dono, que está administrando o sistema de águas e esgotos, seja um ou seja outro, não importa, mesmo que seja separado, não é uma organização beneficente, não é uma ONG, é uma empresa que visa lucro. Não precisa de explorar no sentido de explorar como se explora, mas, enfim, está explorando um serviço com o objetivo de, se, num determinado momento, ela perceber que está dando prejuízo, uma empresa pública pode até levar esse prejuízo, porque é sabido que, se você investir R$ 1 no sistema de esgotos, você economiza R$ 7 no sistema de saúde pública. Cada real investido em esgoto, pela redução do número de doenças, pela redução da... Enfim, reduz, implica numa economia de R$ 7 na saúde pública. Então, se for uma empresa pública, ela pode até se dar nem é a luxo, pode até tolerar um prejuízo, porque sabe que, sendo um órgão público, este prejuízo está sendo recuperado no sistema de saúde. Já uma empresa privada, não. Ela necessariamente vai ter que diminuir ou a quantidade ou a qualidade de seus serviços, porque ela não é beneficente, ela visa lucro, tem satisfação a dar aos seus acionistas, etc. Então, se for uma empresa privada bem administrada, isso não vai acontecer. Se for uma empresa pública bem administrada, a influência política não vai atrapalhar. Então, se for bem administrado, tanto faz ser pública ou privada, que o resultado vai ser o mesmo. Vai ser uma boa prestação de serviço e eficiente. Se não for bem administrado, também, tanto faz ser público ou privada, vai ser... Deixa eu fazer uma pergunta. Bom, no caso da empresa privada, na situação que você mencionou, seria, de qualquer maneira, um subsídio do governo, tanto para a privada, para a pública, mas poderia também ocorrer para a privada, se de fato, se a situação em si do serviço precisar de subsídio e ele fosse de interesse da população, poderia acontecer. É mais difícil de se fazer para uma empresa privada, reconheço, principalmente por causa do lucro, mas também seria possível. Mas esse é um assunto, como você mesmo disse, vai muito longe, né? Fala. Nem todo mundo que está ouvindo, está assistindo, é do Rio de Janeiro. Então, eu vou contar o que acontece no Rio de Janeiro em relação a um sistema que, idealmente, seria um sistema maravilhoso, que chamam de BRT, não sei por que chamam de BRT, nós temos mania de usar sigla em inglês, é Bus Rapid Transport, é transporte rápido por ônibus. Criam-se linhas-troncos que atravessam, que cortam a cidade, são as grandes artérias, literalmente, da cidade, com
empresas de ônibus que levam nos bairros até as estações desse BRT. O conceito é maravilhoso. Está na mão da iniciativa privada. Por uma série de razões que eu não vou discutir aqui, problemas de segurança, etc., dá um brutal prejuízo. É um desastre. O BRT do Rio de Janeiro é um desastre. Por mais que a prefeitura, está na mão da prefeitura, a prefeitura está tentando dar um apoio agora, chegou a intervir e tudo mais, mas, estando na mão da iniciativa privada, se não houver um grande aporte de recursos, se começar a dar prejuízo, não tiver um grande aporte de recursos da área pública, a situação não vai funcionar. É preciso que seja bem administrado. É bem parecido, é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você falou dos vazamentos de água, você falou que o esgoto não pode vazar, mas vaza. Mas vaza. A gente sabe que vaza também, né? Quando a água vaza, né, da rede de água pública, ela entra, sei lá, no solo, se ela não causar nenhum acidente grande, como subsidência, problema assim, ela vai infiltrar e vai recarregar os aquíferos, ou seja, é uma água limpa. Ela, em princípio, não é um problema ambiental, um vazamento de água, se ela se recarregar normalmente. Ela é um problema econômico para a empresa que está perdendo água, né? O vazamento de esgoto, não. Se vazar esgoto, ele vai contaminar, ele é um problema ambiental, vai contaminar o solo, vai contaminar a água subterrânea. Você mencionou isso no momento prévio aqui na sua fala. Você foi diretor da FEMA, né? Trabalhou com meio ambiente, então você tem uma boa noção desse assunto aí. Ora, se a gente vaza o esgoto, e o esgoto significa que a empresa que está coletando esgoto vai ter menos esgoto para tratar. Não é isso? Então, no caso da água, ela perde o que ela está vendendo. E no caso do esgoto, ela perde gastos que ela teria. Não é um problema ambiental, não merece mais atenção? Por que a gente não tem estatística de vazamento de esgoto? Seria possível, mas a gente tem de vazamento de água. Não é o que parece. De fato, o vazamento de esgotos pode vir a ser muito, muito prejudicial se, em regiões onde o abastecimento se dá coletado, como eu acabei de falar, em alguns trechos aqui da Baixada Fluminense, a água é coletada no poço, o vazamento contamina o lençol freático, vai contaminar a água do poço. Mas nas cidades que têm rede de esgotos sanitários, você não usa a água do lençol freático. Mas o problema não é nem esse, o problema é outro. O problema é o seguinte: quando a água vaza num pequeno ramal domiciliar, se alguém perceber, vai ser o dono da casa que descobriu que está pagando uma conta d'água muito maior, e ele vai correr atrás e vai descobrir de onde é que estava. Olha, está vazando aqui, vamos tirar. No que diz respeito ao vazamento de esgoto, os responsáveis pelo sistema de esgotos, seja qual for, pela minha experiência, todos eles, público, privado, governado, têm exatamente o mesmo interesse. O problema é o seguinte: se arrebenta uma adutora de água, vai ter um chafariz no meio da rua, a empresa d'água corre lá para consertar. Se arrebentar um grande coletor de esgotos, como é que se vai saber? O problema do vazamento de esgotos é que o interesse em evitá-lo é o mesmo. A maior dificuldade é em constatar. Se qualquer, pela minha experiência, em qualquer lugar do mundo, se um morador pegar o telefone, ligar para a empresa responsável pelo sistema de esgoto, dizer: olha, tem um vazamento de esgoto na minha porta, no dia seguinte está consertado. O interesse é o mesmo. O problema é que como é que você vai descobrir que o esgoto está vazando nos pequenos vazamentos? Que esses é que são os mais prejudiciais.
Por isso, a importância de você dotar cada vez mais todas as regiões com uma rede de esgoto e rede de água, para você não ter que recorrer, a não ser quando é absolutamente obrigado, a se abastecer do lençol subterrâneo. Porque a água subterrânea só tem um grau de pureza suficiente para ser usada no abastecimento onde ela precisa, por exemplo, numa fazenda, em regiões rurais, que, inclusive, nem é possível você... Não é... não, aí não, a rede vai dar prejuízo. A rede de esgotos não pode ser implantada nesses locais por problemas técnicos. Porque o esgoto, para quem faz a água correr na rede de água, é uma bomba. Ela bombeia a água vai lá para cima e suma. Quem faz o esgoto correr na rede de esgoto é o esgoto. Quando você dá a descarga, aquela água, quando você toma banho, aquela água que vai para o esgoto, ela vai lavar a rede de esgoto. Numa região que você tem uma casa aqui, outra daqui a 100 metros, se você implantar aí uma rede de esgoto, ela não vai funcionar. Em 2 meses, isso não está mais funcionando. Então, tecnicamente, não é viável. Não é que não dá dinheiro. Não é viável você implantar. Mas nessas regiões, basta que você tome os cuidados recomendados. Não vai cavar o poço perto da fossa, não vai cavar o poço a jusante, águas abaixo da fossa. Você toma as cautelas que a boa técnica manda tomar, fura seu poço no lugar onde ele deve ser furado e vai consumir uma água de boa qualidade. Nas regiões densamente povoadas, em geral, você deve ter rede de água e rede de esgoto. Então, é possível que você tenha vazamento de água e vazamento de esgoto. Só que o vazamento de água é muito mais fácil de constatar. O de esgoto não, mas se ele for constatado, eu lhe garanto, pelo menos pela experiência que eu tenho, o responsável vai cuidar, vai dar a ele a mesma atenção que o responsável pela rede d'água dará ao seu vazamento. Entendi. Não, só para saber, aqui em São Paulo, por exemplo, aqui na região metropolitana, a gente usa em torno de 10 metros por segundo, 10 metros cúbicos por segundo de água subterrânea. Então, tem sim, mesmo que seja o lençol freático, mas os poços produtores aqui estão a 100 metros. Sim. Então, você tem contato, e o nitrato, ele, se ele não tiver mais como reduzir, né? Ele não vai ter matéria orgânica. Não são só nutrientes, não. Também contaminação fecal, isso também. Também. Eu tinha me esquecido que existem regiões onde não existe água superficial suficiente para abastecer. Então, como no caso de São Paulo, por exemplo, 10 metros cúbicos vai para a rede pública de abastecimento de água subterrânea. E, nesse caso, então, aí sim compete, e nesse caso é conveniente que quem cuide da água cuide também dos esgotos, para que nas regiões onde se faz a captação de água para abastecimento público, se dê uma atenção especial ao sistema de esgoto para evitar vazamento. De fato, sim. Quer dizer, aqui tem muito caso de água em condomínios, por exemplo, que ele tem um poço próprio, o tratamento, inclusive, de água, porque a água subterrânea nem sempre é potável, né? Então, o tratamento é próprio, mas há o pagamento do esgoto. Você lança na rede pública de esgoto, que é a rede pública, né? Mas, ainda assim, o problema é se tem um vazamento do esgoto, ele pode vir a contaminar. Esse é um problema sério. Em alguns aquíferos mais profundos, a gente já tem contaminação de esgoto bem interessante. Eu sou obrigado a admitir o meu desconhecimento, a minha ignorância. Você é um ignorante. Claro que eu sou ignorante. Quanto mais eu aprendo, mais eu descubro quanto falta aprender. Então, eu sou ignorante. Só sei que nada sei, não é? Isso aí é verdade. Quanto mais você aprende, mais você descobre quanto falta aprender. E eu desconhecia, não, mas eu não levei em consideração a possibilidade que eu devia ter levado. Eu já visitei uma estação de tratamento de esgotos que potabiliza a água.
fica na Grande Los Angeles. Sim, Toda a região de Los Angeles usa abastecimento do lençol freático. verdade. Então, uma das grandes estações de tratamento, na época ainda era quase piloto, mas eles já faziam. Eles já faziam o reuso da água. Eu visitei a estação de tratamento e vi o responsável pela operação de tratamento chegar no final, no efluente final dessa estação, pegar um copo e beber. A água, de fato, era... Se ele me oferecesse, eu não bebia, não. Mas se ele estava bebendo, é porque eu tinha certeza que era botar. Por que eu não beberia? Eu não beberia por causa daquela história, beber esgoto. O fato é que, querendo ou não querendo, eu bebo esgoto todo dia. A água que eu bebo vem do Rio Guandu, que recebe água do Paraíba do Sul, que recebe esgoto de todo o Vale do Paraíba, tratado ou não tratado. Longe dos olhos, não é isso? Longe dos olhos. Mas não. Então, esta estação de tratamento, o que eles faziam? Daqui a pouco vamos lembrar o nome dela. Eles recebiam, era uma estação da ordem de 2.000 litros por segundo, não era pouca coisa, não. Então, era uma estação de porte razoável, 2 a 3.000 litros por segundo, alguma coisa dessa ordem de grandeza. Eles recebiam esgoto, faziam o tratamento chamado tratamento secundário, tratamento biológico convencional, e, a partir daí, entrava numa fase de tratamento terciário, com remoção de nutrientes, técnicas avançadíssimas, osmose reversa, enfim. Produziam 3 metros cúbicos, 2 a 3 metros cúbicos de água potável. E o que eles faziam? Injetavam na rede? Não. Porque se eles injetassem na rede, eles sabiam que eles iam ter problema com a população. Então, o que eles faziam? O que estava acontecendo nessa ocasião em Los Angeles, que deve estar continuando acontecendo agora, é que a demanda de água é tão grande que Los Angeles é uma megalópole. E além de ser uma cidade de grande população, como ela é muito sujeita a terremotos, só tem edifícios altos mais ou menos no centro da cidade. O resto são... Então, é uma cidade imensa. Tem uma avenida lá, avenida, em mais de 50 quilômetros, em área densamente povoada. E é à beira-mar. Então, se você começa a tirar toda a água do lençol freático, ocorre o que eles chamam de língua salina. A água do mar começa a se infiltrar e começa a tornar salobra a água do lençol freático. Então, o que eles não distribuíam a água para a população, não. Eles faziam o seguinte: para evitar a língua salina, eles bombeavam a água para o lençol freático entre o mar e a região da cidade. Ou seja, é evidente que aquela água era captada novamente no lençol freático e era distribuída para a população. Mas isso é feito. Coisa, eu não bebo esgoto, eu bebo a água do Rio Paraíba. Lá eles não bebiam esgoto, eles bebiam água do lençol freático. É mais ou menos por aí. É a mesma história. Hoje, esse sistema está muito mais avançado, porque eles têm um sistema de... Hoje, isso se chama recarga... O que é? Manage Aquifer Recharge. Você coloca, né, uma recarga manejada de água. Então, você tem grandes áreas como piscinões para infiltração, não necessariamente para afastamento da cunha salina, é para armazenamento de água mesmo. Então, isso está... Só que eles não jogam a água direto na rede. Mas é armazenamento no aquífero de água potável. E essa é uma discussão que a gente está tendo. Vou entrevistar mais pessoas, porque isso aí é algo que vai acontecer, está vindo, vai acontecer no mundo todo. Vai acontecer. Porque a gente Essa minha visita foi nos anos 70. Eu estou falando de alguma coisa que aconteceu há quase 50 anos atrás. Não, há mais de 50 anos atrás. Né? Sim. De lá para cá, as coisas evoluíram muito. Mas este receio de beber esgoto há de existir sempre. Sim. A mesma coisa acontece com
que é aquele famoso lodo de esgoto que eu me referi anteriormente no tratamento de esgoto. Uma das formas de você se livrar dele é você fazer compostagem, até preferentemente com um lixo orgânico urbano, e esse composto é um excelente, não chega a ser adubo, porque a proporção entre nitrogênio, fósforo e potássio não é a ideal para o adubo, chama de fator NPK. Mas é um extraordinário recondicionador de solos por causa da matéria orgânica que ele contém. O problema é você fazer o agricultor, ou seja, quem vai usar aquele adubo que vem do esgoto. Não, são os feitos do esgoto. Eu já visitei uma instalação interessantíssima na Filadélfia. O que eles fizeram? Eles fizeram uma central de tratamento de lodo de esgotos. Eles tratam parcialmente o esgoto nas estações de tratamento até reduzir volume ou removem a água, basicamente. Ou até poder transportar em caminhão de carroceria aberta, ou então em caminhão-tanque, mas, enfim, e levam para uma central de tratamento de lodo. Ali não chega esgoto, chega só aquele material e eles fazem compostagem com altíssimo grau de eficiência. O material que sai é absolutamente seguro do ponto de vista sanitário, só que a dificuldade de dar esse material, olha, leva daqui essa porcaria, seria a mesma. Então, o que eles fazem? Eles criaram um produto, chama-se Filarganic, matéria orgânica da Filadélfia. E eles não dão, eles vendem. Tão baratinho, mas tão baratinho, que quem compra acha que está fazendo um grande negócio. Sem saber que se o sujeito, se ele quiser levar, a empresa até pagaria ele para levar aquela porcaria embora, tem que se livrar daquilo de alguma forma. Mas não, eles vendem. Então, tudo que diz respeito a reuso, seja reuso de água, pelo menos no Estado, eu sei que isso vai mudar. Vai mudar. Isso necessariamente vai mudar com o correr do tempo, é certo que isso vai mudar. Mas no atual estágio, você tem que arrumar alguma forma, eu não seria de enganar, mas de disfarçar o fato de que aquela pessoa está utilizando alguma coisa que, digamos, já foi utilizada antes. Dourar a pílula, é isso, né? Exatamente. Então, você tem que vencer a dificuldade psicológica de reutilizar água, de reutilizar lodo de esgoto. Eu já tenho essa experiência, esse assunto que você está falando. No Canadá, por exemplo, quando eu fiz meu doutorado, dei aula lá, conheço bastante a cultura. Eles fazem aplicação direta, né, de esgoto, claro, com uma redução um pouco de água, mas eles chamam, isso já são chamados de biossólidos. Dá um nome bacaninho, né? Dourar. Mas na data da aplicação dos tais biossólidos nas fazendas, o lugar fica empesteado, o cheiro é horroroso, né? Porque não tem nem compostagem. Lembra daquele esgoto de Paris que nós falamos? Sim. Aí? Em 1907, o esgoto de Paris confluía tudo para uma região que fica a jusante de Paris. Hoje existe lá uma enorme estação de tratamento de esgotos para 17 mil litros de esgoto por segundo, numa região chamada Acher. Em 1907, na verdade, a planta que eu tenho é de 1907, mas isso começou antes, começou nos 1890 e tantos, uma fazenda de esgotos. Toda aquela área recebia o esgoto bruto coletado em Paris, que era distribuído por aquela área, e aquilo era uma fazenda. Chamava-se uma fazenda de esgotos, que hoje em dia também continua se fazendo,
Só que a tecnologia é outra, naturalmente. Né? Mas, enfim, essa ideia já vem desde 1900 antigamente, literalmente, 1890, por aí. Sim, sim. Tem também, alguns lugares, o pessoal já está fazendo bloquetezinho de tipo carvão, né? Para você usar como energia. Também já está usando. Na África já tem isso comercialmente sendo vendido em alguns lugares. No século passado, há uns 60, 50 ou 60 anos atrás, eu acho que foi em São Paulo, não tenho certeza não. Mas foi um estudo piloto, eles transformavam o lodo de esgotos em tijolos, em bloquetes para construção. Eles removiam totalmente a umidade, estabilizavam e faziam... É como se fosse tijolo de barro. Não vingou. Eu acredito que não tenha vingado pelas razões que a gente conhece, mas ela seria fazer isso, usar como agregado leve para concreto, usar como agregado leve para pavimentação de estradas, são soluções bem melhores do que simplesmente jogar no aterro sanitário. Sem dúvida, sem dúvida. Porque você está reaproveitando, é o reuso, né? É a reciclagem, a tendência tem que ser essa. Um dia o Homo sapiens sapiens vai virar sapiens sapiens. Ele vai descobrir isso. Por necessidade, por necessidade. Mas ele só vai descobrir isso quando ele não tiver jeito, quer dizer, quando não tiver outra água. É o problema do petróleo. Se o Homo sapiens sapiens fosse realmente sapiens sapiens, não queimava petróleo. Jamais queimaria petróleo. Porque o petróleo é a única matéria-prima para a indústria petroquímica, que é uma das maiores indústrias no mundo. No Brasil, nós temos 2 imensos polos petroquímicos. Sim. Eu conheço 2, talvez tenha mais. Um em Montenegro, outro em Camaçari, em Salvador. Aí, claro. A indústria petroquímica só pode, se esgotar o petróleo. E agora, como é que a gente vai andar de carro? Anda com álcool, anda com metano, dá um jeito. E agora, como é que a gente vai fazer a indústria petroquímica? Não faz, meu amigo, acabou, já era. Então, queimar petróleo é de um grau de estupidez inominável, além da poluição atmosférica, da questão do carbono, etc., etc. É matéria-prima para a indústria petroquímica que está sendo jogada fora. Literalmente queimada. Bom, deixa eu falar um negócio. O papo está muito bom, mas o nosso tempo está se esgotando aqui, Benito. Foi um prazer falar com você. Deixa eu falar uma coisa para você. Você publica notícias e informações sobre a sua área eventualmente. Qual seria seu público? Qual o objetivo das publicações e se tem alguma chance do Instituto Água Sustentável ajudar na divulgação desse seu mar de conhecimento, que é muito legal? No plural... Temos 2 materiais diferentes para serem divulgados. Um são alguns milhares, literalmente, o sítio do Piropo. Quando eu escrevia sobre informática, nós falamos a respeito, eu brigava muito para defender o português. Eu odeio essa história de chamar sítio de site. Quer chamar de site? Então escreve SAITE, não tem problema. Quer chamar de byte? BAITE, não tem problema. Mouse, eu só escrevi MAUSE. E um dia recebi uma pergunta: já portuguesaram mouse? Eu digo, sim, já portuguesaram. Quem? Eu. Nessa época, eu escrevia em pelo menos 10 meios de. Então, eu tinha autoridade moral para. Tanto tinha que eu fui convidado para os verbetes de informática do dicionário Weiss, grande parte deles foram redigidos por mim. Legal. Eu fui convidado, pelo fato de eu estar sempre nas minhas colunas defendendo o uso do português correto, eu fui convidado para participar da equipe e, se você procurar lá no dicionário Weiss, está meu nome, lá, Benito Piropo. Chique. Então, existe uma palavra em português
que é a tradução literal em todas as acepções do termo sítio em português, que é do termo site em inglês, que é sítio. Então, eu escrevia no meu sítio. E hoje em dia, agora eu já boto sítio do Piropo, entre aspas. E no sítio do Piropo, que é, vocês podem botar aí bpiropo.com.br, https Piropo www.bpiropo.com.br. já aparece. Vai aparecer. Existem alguns milhares de colunas que eu escrevi sobre tecnologia. É claro que mais da metade disso está inteiramente ultrapassado. Mas eu estava revendo, estou reatualizando determinadas tecnologias no site, e eu estava lendo algumas colunas que eu escrevi a respeito, por exemplo, de vultos históricos. Tesla, Babbage, a mulher que criou o termo bug, que é a Ada Byington, que foi a primeira programadora, deu nome a uma linguagem de programação. Essas colunas são absolutamente atuais, porque e são interessantes. E, além disso, será publicado ainda esse semestre um livro chamado Técnicas de Tratamento de Esgotos, do engenheiro Benito Piropo da Rim. E na página do sítio do Piropo, e no sítio do Piropo não tinha, mas eu botei agora uma página que é o engenheiro BP da Rim. E tem lá algumas bobagens que eu escrevi sobre engenharia. Tem uma muito interessante que eu recomendo que vocês leiam: O Reino e Seu Cocô. A fábula eu li, é muito legal. Recomendo. Muito legal. Bom, então, se você quiser, o que você quiser, a gente vai ajudar a divulgar. É um prazer, uma honra ter o teu material com a gente. Foi muito legal ter você por aqui. Se você tiver qualquer informação que a gente puder te ajudar, sempre conte conosco. Muito legal. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Foi muito divertido, muito instrutivo. Recomendo a todos que assistam a sua aula inaugural, que leiam o seu material. É muito bom poder aprender coisas quando você aprende se divertindo. Não tem comparação o valor intelectual que isso traz. Muito obrigado, Benito. É um prazer você estar com a gente aqui. Prazer pode ter sido seu, mas a honra foi minha. Obrigado pelo convite e realmente é um prazer e uma honra para mim ter participado. Muito legal. Obrigado, Benito.